a revisar aqui com... A gente vai fazer com um pouco mais de formalidade. A gente fez com bastante informal, agora a gente já pode fazer formalmente, porque a gente definiu a tensão. Veja, esse problema, vou até copiar daqui, que a gente estudou, né? Fizemos aí, a gente tem uma placa superior, né? Uma placa inferior. E aqui a gente tem um X, Y, a placa inferior ela está fixa. A placa superior ela se move, aí a gente botou uma velocidade que a gente chamou de U, pode chamar de V0, qualquer coisa. E aqui dentro tem um fluido, vamos chamar de V0, que é mais fácil de ficar escrevendo do que se usando. E aqui tem um fluido. E essa placa ela deforma. Esse fluido ele deforma. Beleza. A gente viu o quê? O movimento do fluido e também o movimento e a deformação de fluidos e sólidos. A deformação é definida ou causada melhor, por uma tensão. E essa tensão é expressa através de um tensor, pela tensão. Eu escrevi tensor, tensão. Pelo tensor, tensão. E a gente viu que esse tensor, tensão, ele tem 9 elementos, né? Aqui um tensor, um elemento de compressão, e aqui tem os elementos cisalhantes, YX, ZX, aí tal, aqui é XY, aqui compressão YY, e aqui cisalhantes. Não precisa vocês decorar esses elementos, apesar de ser fácil, né? Mas não tem nenhuma necessidade de decorar. Vocês podem consultar isso aí. Opa! Não, YZ, tá certo? ZZ. E a gente viu que o elemento tal IJ, que é o elemento, são os elementos dessa matriz, é definido como o tal plano e que é aplicada a força, né, ou a tensão, a força, na verdade, e a direção da força. Então, vamos, nesse caso aqui, a gente tem a velocidade ela é causada por uma força, né? Existe uma força aí causando. A gente tem dois planos importantes aqui para esse problema, que é esse plano e esse plano. Por que esses planos são importantes? Porque eles estão em contato com o fluido. E o vetor normal é esse vetor normal e esse vetor normal. Por que nessa direção? Porque é a direção que está em contato com o fluido, né? O fluido, na verdade, o volume do fluido é esse, né? E essa é são a superfície em contato com ele. Beleza? Tudo sob controle aí? Sim. Aham. Aí veja, então, aqui tem, de cara, a gente pode identificar os tensores importantes, né? Quais esses vetores? Os vetores normais das superfícies
relevantes são esse aqui de cima, que eu posso chamar de menos J, concorda? E o de cima, de baixo, que eu posso chamar de J. Esse aqui, esse de baixo, né? Se a gente colocar nesse sistema de coordenada aqui, que é o comum, né? Eu botei Y para cima, né? Mas vamos deixar assim, só para não. Certo? Concorda que é o J e o menos J? Certo. Certo? Beleza? Então, e a força ou o movimento, ou força, nesse caso a gente está falando movimento, está na direção X, que a gente definiu. Então, o tensor relevante é o elemento relevante é tal plano Y, direção X. Concorda? Para o cisalhamento. Então, outra coisa que a gente faz também é comum dividir o tensor e aí entrar um pouquinho até na aula de hoje, o tensor da seguinte forma. Ele é igual esses tensores normais, eles são resultantes também da pressão. A pressão é uma força normal. Né? Por exemplo, você pensa você colocar sua mão aqui. Você está sentindo alguma força resultante em sua mão? Por causa do fluido, né? O peso dela, né? Mas de algum fluido, se você botar a mão na água, você sente alguma força resultante? A pressão te empurra para cima ou para baixo? Sente, né? Hã? Acho que sim. Mais ou menos, veja. A pressão da atmosfera, uma atmosfera, equivale a 20 metros de coluna de água. Não é pouco, concorda? A gente vai ver isso aí. Mas a gente não está sentindo nada. Mas a gente vai ver isso com mais detalhe. Então, acredite, e é o assunto da nossa aula hoje até. Acredite nessa divisão aqui. O tensor ele é dividido, vou copiar isso aqui, em dois elementos. Isso aqui é igual. Que droga. Veio. É uma conveniência, né? Não tem essa divisão, ela é uma conveniência. Aqui as tensões normais, um vetor e um tensor sem tensões normais e outro só com as tensões normais, que é o sigma xx. E esse sigma xx é dividido em duas tensões, mais a pressão, aí tem zero, zero.
0, 0. Isso aqui é uma conveniência. Esses elementos normais aqui, esse primeiro é a pressão. A pressão sempre atua normal. Se você tem um fluido aqui, um gás, a pressão ela está atuando na parede, assim, forçando a parede ou não? Pode repetir a pergunta, professor? Você tem um gás aqui nesse recipiente. Uhum. A pressão ela está atuando dessa forma ou não? Sei. Hã? Sei, não tá? Ela tá atuando nas paredes também, não tá? Não, então nas paredes, né? Isso. Então, isso aqui são as paredes, Ok. certo? Aham. E se for, redondo o recipiente, é a mesma coisa, né? A pressão ela sempre está atuando normal à superfície. Aí veja, então esse termo P é a pressão termodinâmica ou hidrostática também que a gente vai ver hoje, né? Que são iguais. E esse termo tal XX são chamadas tensões normais. Aí já é um pouco mais complicado, mas são as tensões responsáveis por dois efeitos que a gente viu, que é aquele efeito do polímero que passa numa restrição e incha, que é o Barus effect, e é responsável pelo efeito de quando você agita o polímero, ele sobe aqui em vez do recipiente, ele ficar com, se eu tiver um recipiente aqui assim, com polímero e faz isso aqui assim, com alguns polímeros, né? Não é com todos, em vez de fazer assim. Esse tal XX, tal XY, tal YY, desculpa, ZZ, é igual a zero para fluidos newtonianos. Então, é o que a gente vai considerar aqui. Esse N aqui é minúsculo. Então, beleza. Então, para fluidos newtonianos, esse aqui, o tensor-tensão fica. Deixa eu só ligar o ventilador. Mas a contribuição da pressão. Esse aqui, esse é o tensor responsável o quê? Pelo cisalhamento, é chamado de tensor deviatórico. Isso tudo aqui é definição, né? Eu não tenho nenhuma. Aqui é a pressão, né? Tensão normal em fluidos newtonianos. Eu não fiz nada além de definições. Aí, voltando para nosso problema, nós só temos um elemento importante no tensor-tensão. Nosso tensor-tensão
ele é igual. A gente está estudando a parte de cisalhamento, né? Então, é o tensor deviatório que a gente vai falar. Vamos chamar de... A gente pode chamar, deixar assim mesmo, porque a pressão não é zero em nosso experimento, né? Existe uma pressão ali, pressão atmosférica, se tudo está submetido à pressão atmosférica, mas essa pressão, ela não está... Como a pressão é normal, ela não causa... ela não causa cisalhamento. Então, a gente vai ter tal zero, né? Tal de yx, tal de zx. Agora, esse tensor, ele tem uma característica aqui que a gente também vai deixar para provar depois, ele é simétrico. Zero. Mas veja, antes de falar que é simétrico, quanto é tal de zx? Ele é zero, ele não existe no problema, concorda? Existe alguma... Não existe nenhuma superfície Z relevante. Então, ele é zero. Agora, esse aqui não é zero por uma condição de simetria do tensor-tensão. O tensor-tensão ele é simétrico. Isso aí a gente vai demonstrar depois. Mas o YX tem que ser igual ao XY para o fluido não girar, né? A gente demonstra isso depois. Por enquanto, aceitem também que é zero. O tal de ZY é zero. O tal de XZ é zero. O tal de YZ é zero. E o outro também é zero. Então, nosso tensor deviatório tem dois elementos somente. Que, na verdade, é apenas um, dado que esses elementos são iguais. Os elementos nessa matriz tal de IJ é igual tal de JI. Eu devia ter feito uma notação diferente aqui entre as duas matrizes, mas tudo bem. Beleza? Então, a gente só precisa estudar, né? A gente tem essa matriz toda de tensão, mas nesse problema que a gente está estudando, só existe um elemento independente. Ou é zero, ou os outros dois elementos são iguais, concordam? Sei. Hã? Sei. Sim? Eu não vi, Lívia, desculpa. Sim, eu concordei. Ótimo, obrigado. Concorda? Deixa eu ver quem chegou depois aqui. Concorda? Deixa eu abrir aqui meu negócio. Vixe, agora complicou toda a minha vida. Concorda, Evelyn, que eu vim entrar? Evelyn, direto do Acre. Ah, Emily, né? Emily, desculpa. Concordo. Concorda, Emily? Emily, diz uma coisa aí diferente do Acre. Que tipo de coisa Uma diferente? comida, um costume. Aqui a gente tem muito costume de comer comidas com tucupi. O tucupi, Legal. ele é feito da mandioca e a gente come rabada no tucupi, no Rio de Janeiro. Caraca, legal. No Rio de Janeiro é rabada no agrião, a gente come tacacá, risoto de pato no tucupi. Pô, que chique. Risoto de pato no tucupi. Caraca, Emily. Muito chique isso. E a característica mais importante dessa comida é que ele tem uma folhinha que quando você bebe um líquido, ele treme a língua. Caraca, que legal. Muito interessante. Eu nunca comi tucupi. Obrigado, Emily. Momento cultural, hein? Vamos lá, voltar à nossa tal de YX, a gente viu que, é igual a viscosidade vezes dVx dy. A gente, na verdade, vai deduzir a equação completa disso em detalhe. A gente vai falar isso aqui, aulas e aulas.
na verdade, tal de yx, para um problema 3D, vamos chamar assim, né? É mi vezes dvx dy mais dvy, droga, dx. Nesse momento, vocês não precisam saber disso aqui, mas é bom mencionar que justifica a simetria da matriz. E tal de yx é y dvy dx mais dvx dy. Veja, dvy dx é zero aqui, né? É o que a gente aprendeu até o momento, e é suficiente até o momento. Então, é esse termo aqui. Mas veja, tal de yx tem a mesma forma, né? E aqui dvy dx é zero, e ele tem esses dois termos. Mas basta a gente trabalhar com um que o outro é definido. E a gente está só formalizando aqui. E a gente viu o quê? Voltando. Aí eu não vou refazer. Que tal de yx? Ele é igual a mi vezes dv dx. A gente pode aproximar se a distância entre as placas, dv dy, for pequena, pelo delta de vx, delta y. Se a distância entre as placas for pequena e o perfil for linear, então, pegando entre a placa de cima e a placa de baixo, a placa de cima tem a velocidade é v0, placa de baixo a velocidade é 0. A placa de cima, a cota dela eu chamei de h, se eu não me lembro bem, e a placa de baixo, a cota é 0. Então, é mi v0 h. Que foi o que a gente fez. Agora, o mais difícil, que é representar esses tensores na figura. Por que é difícil isso? Porque a gente é viciado no sistema cartesiano, né? A gente tem que esquecer um pouco o sistema cartesiano. E só pensar no tensor. Esse valor é positivo, então tal de yx, ele é maior que zero sempre. Então, se a gente pegar a nossa matriz, aí deixa eu pegar a figura aqui para vocês relembrarem. Está difícil de abrir aqui que meu computador travou. De novo. Não acho a figura. Tem um aqui. Vou até fazer em cima da figura que é melhor. Beleza, por sorte, y está aí no mesmo lugar. Veja, na placa de cima, vamos supor que essa seja a placa de cima, vou botar em amarelo, sei lá. Para ficar fácil. E essa aqui é a placa de baixo. Tá dando para ver direitinho a figura? Ou tá pequena? Para mim tá dando para ver o quê? Beleza. Tá sim. Joia. Então, beleza. Vamos representar na placa de cima. Então, na placa de cima é uma superfície mais y, mais j. E a direção positiva do tal de yx que a gente quer é essa direção aqui mesmo, trivial. Não, mas tem que fazer assim, né? A superfície está ao contrário. Deixa aí. Veja, ele tá apontando aqui para fora da superfície. Então, vamos fazer assim. Vamos fazer a superfície como ele. Aqui para ficar fácil, mas é ao contrário, porque nosso fluido está entre os tensores, né? A gente representou essa superfície aqui com o vetor normal para baixo, né? Então, veja, a direção seria essa superfície aqui.
A direção positiva de tal de YX é essa aqui. Veja, que é essa aqui, a positiva. Agora, essa superfície aqui, o vetor normal é essa aqui, então é equivalente a essa superfície. A direção positiva do vetor normal é essa aqui. Beleza? Beleza. É isso. Então, resolvemos aí o problema aí formalmente. Né? Uma coisa interessante é que a tensão entre as placas, né? A velocidade ela tem um perfil, né, de velocidade. Mas a tensão é constante. Não dá nem para colocar seta, né? Porque veja, tal de YX, o valor dela é constante, né? É μ V0 H. E justifica-se, lembra? A tensão, ela pode ser entendida e deve, uma das maneiras da gente interpretar, é força por unidade de área. A força que a placa de cima faz, a reação dela ocorre na placa de baixo, porque o fluido ele se deforma continuamente. Então, a placa de baixo está segurando o fluido. Então, há uma transferência de força daqui para cá, né? Ou uma transferência de quantidade de movimento também. Isso é outra coisa interessante. Constante, né? Medida pela tensão. Veja, eu falei aqui em transferência de quantidade de movimento. Quantidade de movimento, emissão, é vetorial, né? Mas vou botar escalar, porque a velocidade da gente só tem uma direção, né? Então eu vou botar como escalar só um Vx aqui. Vai ser para um sólido, é mv. A derivada disso, você já deve ter feito, em relação ao tempo. Então, a variação de quantidade de movimento é medida pela força, ou seja, uma força causa uma variação de quantidade de movimento. E é isso que está acontecendo aqui. Eu tenho essa placa de cima no qual eu aplico uma força, uma tensão. Essa tensão é transmitida ao fluido, cujas camadas se movem. Ou seja, a quantidade de movimento dele muda. Né? Então, essa tensão aqui também é uma medida da quantidade de movimento que está sendo transferida nessa direção por unidade de área. Veja, a força é uma medida da variação de quantidade de movimento. A tensão é força sobre área. Então, isso aqui pode ser interpretado como a variação da quantidade de movimento por unidade de área. Então, essa tensão ela também mede o fluxo, né, que a gente vai definir fluxo com cuidado. Na verdade, fluxo é variação, na verdade, é a quantidade transferida por unidade de área por unidade de tempo de quantidade de movimento. Veja, essa equação é muito interessante porque ela encontra similares em outros fenômenos de transferência. Eu não sei se você já viu transferência de massa, difusão. O fluxo difusivo, a gente pode definir
A difusão, a força motriz é o gradiente de... Alguém sabe? É a diferença de concentração, concorda? Ou não? Sempre que existe uma diferença de concentração entre dois pontos, há uma transferência de massa, quer dizer, massa se move. Por exemplo, quando você bota o açúcar no fundo do copo, né, aquele açúcar vai se dissolvendo e vai ter uma alta concentração de açúcar no fundo do copo e, com o tempo, esse açúcar ele vai difundir pelo copo até a concentração ser uniforme no copo de açúcar. Então, quando você tem uma diferença de concentração entre dois pontos, existe um potencial, né, que a gente chama. Potencial é a capacidade de realizar trabalho espontaneamente. E o açúcar, espontaneamente, ele se move no copo de modo a transformar aquela concentração em uniforme, concorda? Sim. Sim? Então, veja, a força motriz, sua conexão de internet está instável, a minha, né? Mas tudo bem, está funcionando por enquanto. A força motriz é uma diferença de concentração, vou fazer aqui escalarmente também. É um dc dx, né? Ou seja, se existe uma diferença de concentração em relação a uma distância qualquer. E o fluxo é isso aqui multiplicado com uma variável que chama difusividade, assim como a temperatura. O fluxo de calor, a força motriz é a diferença de temperatura. Por exemplo, se você esquenta o fundo da panela, mesmo que você tire do fogo, a panela ela vai tender a ficar com a temperatura uniforme, concorda? Sim ou não? Sim, né? Então, veja, quando existe uma diferença de temperatura, existe a capacidade do material de uniformizar a sua temperatura. Ele tende a uniformizar a sua temperatura. Ou seja, existe um potencial para uniformizar a temperatura e um transporte de calor para poder uniformizar. E aqui a variável é a condutividade térmica. Veja, calor, massa e momento tem mais ou menos, aí eu vou botar momento aqui, mais ou menos que eu digo porque a transferência de momento é tensorial, né? Ela não é escalar e vetorial, como essas variáveis aqui, mas eu estou tratando tudo como escalar aqui. Posso botar para ficar tudo certinho, né? Apesar de não ser desse problema aqui. Então, todos esses três fenômenos de transporte que vocês vão estudar, eles têm a força motriz da mesma forma, que é um gradiente de uma propriedade causa o transporte da propriedade equivalente ou da propriedade equivalente no sentido da propriedade que uniformiza esse transporte. Por exemplo, se existe um gradiente de temperatura, há um transporte de calor. Se existe um gradiente de velocidade, vai haver um transporte de quantidade de movimento. Isso aqui dá para ver claramente, né? Não sei. Aqui é como se a camada de cima puxasse a de baixo, né? Quando você puxa alguém, você está transferindo quantidade de movimento. Nesse caso aqui é ombro a ombro, não é bem puxar, né? Pode ser puxar também, né? Puxar parece que a gente está parado, né? Mas aí é o atrito entre as camadas. Uma camada, ela molecularmente, esses mecanismos são de transporte molecular, apesar ou similares ao transporte molecular, porque oriundo, né? Na verdade, é oriundo de transporte molecular, porque, como a gente viu, para mecânica dos meios contínuos não existe molécula, né? Eles são oriundos
a mecânica dos fluidos não consideram a molécula, mas ela tem equações para o efeito do transporte molecular. Então, é uma camada de fluido atritando com outra camada de fluido adjacente e transferindo quantidade de movimento. Beleza? Beleza. Beleza. Beleza? Vamos lá. Se eu fosse fazer um gráfico aqui, né, para fechar essa discussão, se eu pedisse o perfil de velocidade, aí entre as camadas do fluido, né, de 0 a H, observe que está deitado o gráfico, né? Então, a velocidade é 0 na placa de baixo e H na placa de cima. Opa, e V0 na placa de cima, né? E aqui, se eu pedisse o perfil de tensão de cisalhamento, 0 H tal de YX, que seria assim, uniforme. É isso. Beleza? Aí na próxima aula a gente faz a segunda revisão daquele exercício que eu fiz no final da aula. Tudo sob controle aí, todo mundo? Ok, tudo sob controle. Sim. Vamos lá. A gente vai falar agora, né, do fluido, a gente vai estudar o movimento dos fluidos e vai começar pelo fluido parado. Né? No fluido parado, a gente viu o quê? Que a tensão total é igual a uma matriz deviatórica, que a gente chamou. Aí essa matriz de pressão que a gente fez, ela é representada no fluido newtoniano, não tem o termo de tensão normal característico de polímeros, né? E outros fluidos também complexos. A gente representa pela matriz identidade que multiplica a pressão, já que a pressão é a mesma no líquido, né? Então, mais a identidade vezes a pressão. No fluido parado, não existe cisalhamento, né? Porque o cisalhamento, mesmo que ele seja igual, não existe como você cisalhar o fluido e ele não se mover. O que você aplica? Aplica em cima e embaixo, aí se move. Né? Ele pode até mover a velocidade constante, aí, tudo bem, não teria o cisalhamento, mas aí também não teria essa matriz iria a zero, porque o dVx, por exemplo, dy seria igual a zero, já que as duas placas estão movendo na mesma direção. Então, o único componente importante para um fluido estático é a pressão. Nesse modelo que a gente estudou. Aí, veja, a pressão não é intuitivo, pelo menos em minha opinião, assim, né? A gente conhece muito da pressão do dia a dia, mas um conhecimento ainda precisa ser elaborado em alguns aspectos. O que a gente sabe pela pressão no dia a dia, né? Se você pegar, você tem aqui, vou desenhar em 2D, uma piscina
sabe bastante coisa, na verdade, né? Uma piscina aqui fora é ar, que a gente sabe que a pressão é a pressão atmosférica. Concorda? Sim ou não? Sim. Sim, né? Aí, veja, a gente sabe bastante coisa da pressão atmosférica também. Sabe se aqui tiver da ordem de metros, 1 metro, 2 metros, 3 metros, que a pressão é aqui atmosférica, aqui atmosférica, aqui atmosférica. Mas se tiver um mergulhador, vou botar um mergulhador aqui e outro aqui. Qual mergulhador está sentindo a maior pressão? O de baixo. O de baixo, né, Pedro? Muito bem. Aí veja, e se o mergulhador ele atravessa a piscina nessa direção, ele sente alguma variação de pressão quando ele atravessa a piscina nessa direção? A princípio, não. Não, pô, sabemos muito. Coberta de razão, Lívia. Então, o que a gente sabe da pressão, então? Que ela varia com a profundidade e que na mesma cota a pressão é a mesma. E aí vou fazer um outro desenho aqui. Aí vou pegar essa piscina aqui e vou te pegar um tubo. E vou ligar para outra piscina. Aí a gente sabe também que esses líquidos vão ficar na mesma. Vamos supor que aqui é concreto no meio, não tem nada. Vão ficar no mesmo nível. Aí suponha um mergulhador aqui nessa cota. Esse mergulhador 1, ele está sentindo a mesma pressão do mergulhador 2? Pode falar. Sim. Sim, tá, exatamente. Muito bem, já que a pressão depende somente da profundidade, se eles estão na mesma profundidade, os vasos são comunicantes, aí no caso, né? Mesmo que não fosse, seria, né? Nesse caso. Agora uma pergunta. Vamos supor que eu tenho um recipiente de líquido agora, uma garrafa grande, sei lá. Aí eu pego, aí eu vou passar um vídeo aqui, eu vou pegar mais ou menos quanto ela do vídeo, a menina do vídeo usa, né? A professora Calque. Ela faz um experimento lá que são 3 andares, vamos botar 3 metros, calcular o volume do líquido. O volume do líquido vai ser a altura vezes um πr ao quadrado do tubo. Então vai ser 9 metros vezes π. Vamos dizer que é da ordem de 3 centímetros de diâmetro. 3 vezes 10 a menos 2 metros, né? 9 metros ao quadrado, então dá 9 π vezes 9 vezes 10 a menos 4 dá 81 vezes 10 a menos 4, 80 vezes π dá 240, deu pouco, né? Mas é metro cúbico. 9 vezes 9, 81. 81 vezes 3, 240. Vezes 10 a menos 4. Que dá 0. Mesmo assim, está pouco. Porque 24 metros cúbicos. Que é igual a 24 litros. Será que é isso mesmo? Acho que sim, né?
Acho que sim, está certo. Vamos lá. Aí eu tenho um recipiente aqui de uns, sei lá, uns 10 litros. Aí eu vou botar esses 24 litros de água aqui em cima, né? Ele já está cheio, eu vou botar mais 24. Aí vocês acreditam que para a resistência desse tubo aqui embaixo, desse frasco aqui embaixo, faz diferença se eu usar um tubo fino para adicionar 24 litros ou um tubo grosso? Vamos supor que eu adiciono 24 litros. Aí não vou fazer no mesmo desenho, senão... Aí o segundo caso... Veja que aqui tem 9 metros, né? Esse primeiro. E esse segundo aqui tem 1 metro de coluna de líquido, né? Então aqui está cheio de líquido agora até aqui. E aqui está cheio de líquido até aqui em cima. Vocês acham que faz alguma diferença para a resistência do material ou não? O material está submetido a um esforço maior ou menor? Faz diferença. Faz? E qual seria assim? Pera, faz diferença? Faz. Ah, tá, não. Ué, Não tô sabendo justificar. Não, não é fácil mesmo, não. Pelo menos você tem intuição, né? Intuição correta. É, Importante. sim, foi raciocínio intuitivo mesmo. A intuição é correta. Então, beleza, vamos fazer assim, vamos dar um intervalinho. Aí vocês tomam um café, vão no banheiro. E aí a gente... Acordar um pouquinho, né, professor? Pô, com certeza. E Emily, então, que chega às 6 da manhã. É verdade. A Emily tem que ganhar ponto extra, professor. Sinceramente. Eu sou solidário. Eu tomo um banho frio na aula. Eu não sei qual é a mágica que ela faz assim, para estar acordada. Porque, não, como eu acordo às 7, mais ou menos, né, para dar aula, eu não estou ainda desperto. Quando eu ia para o fundão, acordava às 6, aí, pô, aí já é tempo suficiente, né? Ficava lá engarrafado, xingava o motorista do lado, levava Esquentava o sangue. Hã? Esquentava o sangue. Eu já chegava pilhado no fundão, sangue quente. Agora em casa eu tenho que tomar um banho frio, foi a maneira que eu achei. Beleza, 10 minutos aí pra gente, e aí a gente manda a brasa depois na volta. Valeu. Ok. Parar aqui a gravação para não ficar um vazio.